Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada. Hoje, vamos explorar uma história bizarra que marcou o Brasil. O caso do mistério das máscaras de chumbo. Preparem-se para uma narrativa cheia de enigmas e reviravoltas que desafiarão a lógica. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. E vamos nessa! A atmosfera nebulosa do Morro do Vintém, em agosto de 1966, serve de palco para o início deste intrigante enredo. Dois jovens, em busca de aventura, deparam-se com uma cena surreal. Dois homens inertes, vestindo capas e portando máscaras de chumbo no rosto, como guardiões de um mistério cósmico. O cenário é ainda mais desconcertante quando notam a presença de um recipiente peculiar próximo aos corpos, contendo estranhas anotações criptografadas e uma misteriosa poeira, desencadeando uma série de questionamentos. Junto com os corpos foram encontrados um óculos com uma aliança em uma das hastes, uma garrafa de água magnesiana, duas toalhas embrulhadas, um tipo de copo feito com papel laminado, duas máscaras e algumas anotações estranhas. Em um dos papéis, havia um tipo de cálculo de potência elétrica de uma resistência. No outro, as seguintes anotações: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. As pessoas encontradas foram Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Os dois eram eletrotécnicos e possuíam sua própria loja de manutenção de eletrônicos. Eles teriam partido de suas casas no dia 17 de agosto. As esposas disseram que viajariam até São Paulo para comprar material de trabalho e levavam uma certa quantia em dinheiro. Ao comprarem as passagens, o destino não era São Paulo, e sim Niterói. De ônibus, chegaram em Niterói às 2h30 da tarde. Foram até uma loja, onde compraram capas impermeáveis, e depois até um bar, onde adquiriram a garrafa d'água magnesiana. Por fim, passaram em uma loja de eletrônicos de um velho conhecido deles. Nesse estabelecimento, Miguel parecia nervoso e checava o relógio constantemente. Em seguida, seguiram para o Morro do Vintém, onde foram encontrados dias depois. O enigma dos homens da máscara de chumbo toma uma guinada dramática quando os corpos são encaminhados para o Instituto Médico Legal. A autópsia, conduzida por peritos atônitos, revela um quadro ainda mais perplexo. Altas doses de radiação são detectadas nos corpos, enquanto análises dos pulmões apontam a presença de metais tóxicos. A comunidade científica, já intrigada, agora se vê diante de uma verdadeira caixa de Pandora. O que parecia inicialmente um caso policial comum se transforma em algo sinistro, levando a especulações sobre experimentos secretos e contaminação nuclear. O enigma se aprofunda, lançando sombras sobre o Morro do Vintém e acentuando a sensação de que algo muito maior está em jogo. À medida que o caso se desenrola, uma aura sobrenatural envolve o Morro do Vintém. Relatos de moradores locais sobre avistamentos de luzes estranhas e eventos paranormais intensificam-se, como se o enigma transcendesse as fronteiras do racional. A comunidade, inicialmente cética, agora se vê mergulhada em histórias que desafiam a explicação lógica. Testemunhas relatam sombras inexplicáveis, ruídos misteriosos e até mesmo visões de figuras encapuzadas perambulando pelos arredores. O folclore local se entrelaça com a realidade, criando uma teia de mistério que alimenta o imaginário coletivo. A polícia, liderada pelo incansável detetive, convoca uma coletiva de imprensa para oficializar a conclusão do caso dos homens da máscara de chumbo. Oficialmente, as mortes são atribuídas a envenenamento por cápsulas de chumbo,
proporcionando uma explicação aparentemente lógica. No entanto, essa conclusão não dissipa totalmente o mistério que envolve o Morro do Vintém. A ausência de um motivo claro, somada à complexidade do enigma, deixa muitas perguntas sem resposta. A população, ainda envolta em histórias de eventos sobrenaturais, permanece dividida entre aceitar a explicação oficial e persistir nas teorias conspiratórias. O caso, embora encerrado nos registros policiais, permanece aberto na mente da comunidade, mantendo viva a intriga em torno dos homens da máscara de chumbo. A conclusão oficial, embora aponte para o envenenamento por cápsulas de chumbo, parece ser apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. A presença de radiação, metais tóxicos e as histórias sobrenaturais que permearam a narrativa lançam dúvidas sobre a veracidade da explicação policial. Há teorias de que o bilhete encontrado foi ditado por um médico ou especialista, devido à escrita possuir um vocabulário mais técnico. Os valores encontrados em dinheiro eram muito abaixo do que eles acabaram levando na viagem. Há suspeitas que existiu um terceiro homem que teria cometido o assassinato e ter ficado com a quantia restante do dinheiro. Os dois teriam sido atacados por alguma descarga de energia de alguma nave extraterrestre? O que podemos ter certeza é que até hoje no local onde foram encontrados os corpos não cresce nenhuma vegetação. O Morro do Vintém, agora imerso em lendas urbanas e questionamentos, carrega consigo o legado enigmático dos homens da máscara de chumbo. O caso não se encerra com a coletiva de imprensa, pelo contrário, persiste como um mistério não resolvido que ecoa nas conversas noturnas e nas especulações da comunidade. E você? Nos diga aqui abaixo nos comentários, qual a sua conclusão sobre este caso? Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos mistérios. Obrigado.